Muito bem, vamos para essa parte aqui, ó, melhorando o desempenho com cache e otimização, tá? Vou colocar isso daqui aqui no ChatGPT, por favor. Agora fale sobre esse detalhe. Ele começa a falar de forma genérica como seria melhorar, né, o desempenho. Ele fala sobre cache de memória. Então, no lugar de você estar indo sempre no banco de dados, por exemplo, alguma coisa já vai ficar ali na memória, tá? A gente vem usando aqui esse exemplo do produto, né? Então vamos imaginar que o banco de dados, a tabela de produtos, ela raramente se altera, tá? E vamos imaginar ainda que ela tenha, sei lá, 1000 registros, tá? Então, a primeira vez que você chamar isso no banco de dados, ele já fica em memória, você seta um tempo, tá? E dentro daquele tempo, essa operação que vai no banco de dados, ela não vai mais ser executada, tá? O que já está na memória é o que vai voltar para os demais usuários que chamarem aquela operação, ou para aquele usuário que está chamando aquela operação, tá? Já está na memória, não executa de novo a função de ir no banco de dados. Vai economizar tempo, vai economizar recursos, tá? Então esse cache, né, ele pode ser feito tanto em memória RAM quanto em disco, tá? Tem o cache do navegador, né? Tem a questão de compactar os recursos, modificação no código, utilização desse Content Delivery Network, enfim, ele está falando de forma genérica, tá? Vou pedir para ele falar fale um pouco sobre esse assunto no contexto do Flask. Então aqui, ó, tem o Flask Caching, tá? E tem outras extensões para armazenar em cache os resultados de consultas de banco de dados. Isso é particularmente útil para consultas que são executadas frequentemente, tem poucas chances de mudar com o tempo. Eu estava mencionando ali o exemplo do produto. Cache de página, você pode usar o Flask Caching para armazenar em cache páginas inteiras de forma dinâmica. Compactação de recursos, né? O Flash suporta a compactação de recursos como arquivos CSS e JavaScript, no caso de você estar desenvolvendo um site completo com o Flask, não é o nosso caso aqui, nós estamos focando em API REST. Minificação de código, você pode usar ferramentas externas ou extensões do Flask, como Flask Assets, para minificar o código CSS, também não é o nosso caso aqui. De novo, ele traz essa questão do Content Delivery Network, para imagens, arquivos CSS e JavaScript, também não é o nosso caso, né? Nosso caso aqui é API REST, seria o cache mesmo de uma consulta ao banco de dados, tá? Vou perguntar para ele como é que eu instalo isso, né? Como eu instalo o Flask Caching. Este é o comando então eu vou copiar esse código, vou colar aqui, e aí está, ele instalou isso daí para mim. Agora eu vou pedir um exemplo, tá? Por favor, crie um exemplo genérico mostrando como usar o Flask Cache. Vamos ver como é que ele criou aqui esse exemplo, né? Aqui, ó, ele está colocando um timeout de 60 segundos para essa volta, exemplo cache. Vou pedir para ele colocar aqui, por favor, coloque um sleep no código para que eu perceba o cache funcionando. Pronto, então aqui como é que vai funcionar? Ele criou, primeiro ele vai importar o Flask Cache lá em cima, tá? Daí ele vai configurar o cache aqui, ó. Ele está colocando um cache simples. Tem outras maneiras de utilizar também esse cache. Você pode
dar uma pesquisada e fazer mais testes com isso, que a gente está apenas mostrando como é que funciona rapidamente, tá? Ele está criando essa rota, o exemplo cache. O cache vai ficar na memória durante 60 segundos, tá? Durante 1 minuto. Daí, a primeira vez que eu chamar, ele vai demorar 3 segundos. É como se ele estivesse fazendo uma consulta no banco de dados. Depois ele vai retornar essa frase aqui, ó. Este conteúdo foi armazenado em cache por 60 segundos. Se dentro de 1 minuto eu chamar essa rota outras vezes, ele não vai mais demorar 3 segundos. Tá? Ele não vai executar isso aqui mais não. Ele vai simplesmente retornar essa frase. Daí depois de 60 segundos, o cache vai ser expirado. Quando eu chamar a rota novamente, ele demora de novo 3 segundos. E por aí vai, tá? Então deixa eu copiar este exemplo. Daí eu vou criar aqui um novo arquivo, chamar de cache.py. Vou colar o código aqui. Vou chamar essa rota exemplo cache, tá? Salvei, executei. Pronto. Então vamos chamar aqui a rota exemplo cache. Este é o nome, não é? Exemplo cache, isso mesmo. Vou chamar, ele vai demorar 3 segundos para retornar aquela frase. 1, 2, 3. E aí retornou. Se eu chamar de novo dentro de 60 segundos, ele não vai mais demorar os 3 segundos. Ó. Tá? Tá retornando rapidamente. Legal? Depois de 1 minuto, ele vai de novo demorar os 3 segundos, porque ele vai executar a operação novamente. Tá? Essa é a ideia, então, de otimizar, né, as nossas rotas utilizando aí o cache.